Olá pessoal, bem-vindo ao DevForge, o seu canal de desenvolvimento. Meu nome é Alex Pimenta e no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre aplicações desktop. Você sabe o que são e para que servem? Vem comigo que eu vou mostrar tudo o que você precisa saber. Neste vídeo eu vou te falar sobre o conceito de aplicações desktop, as vantagens e desvantagens em relação a outros tipos de aplicativos e dar dicas práticas para você que quer desenvolver ou utilizar esse tipo de aplicação. Ao final, você vai entender como as aplicações desktop podem ser úteis e te ajudar em diversas situações do dia a dia. Então, você quer entender melhor sobre tecnologia e como as aplicações desktop podem facilitar a sua vida? Não saia daí! Continue assistindo e descubra todo o potencial das aplicações desktop. Nos vemos depois da vinheta. Aplicações desktop são programas de software projetados para serem executados em computadores pessoais ou notebooks. Diferenciam-se de aplicações web e mobile por serem instalados localmente na máquina do usuário. Exemplos comuns incluem editores de textos, planilhas, reprodutores de mídia e jogos. Oferecem funcionalidades avançadas e de alta performance, ideal para tarefas de processamento intensivo ou acesso a recursos locais. Permitem trabalhar offline, sem depender de uma conexão de internet. São mais seguros em relação a dados sensíveis, uma vez que os dados são armazenados localmente. Melhor performance em relação a aplicações web, especialmente em tarefas que exijam muito processamento. Acesso a recursos do sistema operacional, como sistema de arquivos e periféricos conectados. Maior controle sobre interface do usuário e personalização. Requer instalação e atualizações manuais, o que pode ser incômodo para alguns usuários. Não são tão acessíveis quanto aplicações web, já que dependem da instalação em cada máquina. Escolha uma linguagem de programação, já dei dicas sobre isso em outros vídeos no meu canal. Procure C#, por exemplo, para Windows Forms ou WPF, Java com Swing ou JavaFX, Python, entre outras linguagens. Design da interface. Priorize a usabilidade e a experiência do usuário. Testes. Realize testes rigorosos para garantir a estabilidade e a segurança do usuário. Antes de tudo, precisamos preparar o ambiente e instalar o Visual Studio. Se já tiver o Visual Studio instalado, pule para a parte da criação do aplicativo. Fala galera, tudo bom? Vou demonstrar aqui a instalação do Windows. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Windows Community, que ele é gratuito, tá? Não precisa ser pago. Ele tem menos recursos que o Windows Professional, menos recursos, por exemplo, que o Enterprise, mas ele é suficiente para qualquer programador desenvolver qualquer tipo de aplicação, tanto aplicações para Windows Forms, quanto para web, como uma aplicação para dispositivos móveis. Vocês vão fazer por aqui, tá? Então, tudo que eu ensinar para vocês daqui para frente vai ser através do Visual Studio. Tanto podemos desenvolver aplicações que nem hoje eu vou ensinar vocês, vou explicar como desenvolve, como criar um pequeno exemplo de uma aplicação Windows Forms, mas vamos lá, vamos instalar o Windows. Primeiro passo a fazer. A gente abre aqui o Edge, né? Pode abrir qualquer navegador da sua preferência, tá? Então faz uma busca aqui, ó. Visual Studio Community. Não importa qual a versão que você tenha, versão mais atual que esteja disponível. O que importa é que ele vai mandar para a tela de baixar a versão, tá? Gratuita. Que essa é o primeiro link, normalmente. Só clicar aqui. E aqui a gente tem a página, tá? Do Visual Studio Community. É uma ideia gratuita, extensível e completo para criar aplicativos modernos para Android, iOS, Windows,
bem como aplicativos web e serviços de nuvens. Pessoal, essa versão do Windows Community, embora seja gratuita, ela é muito completa, tá? Vocês vão precisar de uma versão mais robusta, como uma Professional, uma Enterprise, caso seja um tech leader, alguém que vai ter que fazer uma análise melhores em relação ao código. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos à instalação. Primeira coisa, baixar, depois de você entrar no site de download dessa versão, é só clicar em baixar. Ele vai baixar a versão, está baixando já, tá? Olha lá, já está baixando. Baixou já, tá? Só estou esperando aqui ele terminar. Ok, terminou. Clica ali, dá yes, que dá sim, né? No caso de vocês, não sei como é que está a versão do Windows de vocês. Eu vou minimizar isso aqui para a gente ver. Primeira coisa que ele faz, ele mostra o instalador do Visual Studio. Antes de iniciar, vai fazer ajustes em muitas coisas, tá? Então você pode, você poderá configurar sua instalação. Então, vamos lá, vamos começar. Ele vai começar a baixar o installer do Visual Studio aqui, porque na verdade ele baixou um pequeno aplicativo para baixar o instalador, tá? Então esse aqui é o instalador do Visual Studio. Vamos maximizar aqui. Ok, esse aqui é o instalador do Visual Studio. No meu caso aqui, nesse dia, que é o 2022, 17.9.4. E aqui ele vai mostrar os pacotes, tá? Os módulos que ele tem para preparar o ambiente para você desenvolver determinadas coisas. Então você vai selecionar o módulo aqui dependendo do que você vai precisar desenvolver. Se você precisar desenvolver aplicações web, ASP.NET, tá vendo? HTML, JavaScript, containers, você adiciona esse cara. Se você vai desenvolver para o Azure, tá? Você clica nesse cara. Se você vai desenvolver Python, você clica nesse cara. Se você vai desenvolver Node, clica nesse cara. E aqui embaixo tem desktop e mobile. Aqui em cima, lá, web e cloud. Então tem as categorias, tá? Então vamos lá para a categoria 5 aqui. Aqui ele vai instalar o MAUI, ok? Vamos instalar o MAUI. WPF vai instalar o Windows Forms, esse aqui. Desktop C++. Não vou trabalhar com C++. Então, mas se você for trabalhar com C++, você clica aqui. E o WP, desenvolvimento WP, vamos clicar também. Que o WP é a evolução do WPF, tá, gente? Então é isso. Vai desenvolver para mobile com C++? Não vou. Vai desenvolver jogos com Unity? Não vou. Você é um desenvolvedor de game com C++? Não. Então é assim, eu vou selecionar aqui os módulos que realmente eu vou precisar para desenvolver, para as minhas necessidades de desenvolvimento aqui para frente, tá? Conecta com testes e SQL também, isso aqui. Ciência de dados, não vou fazer. Extensões do Visual Studio, pode ser. Não. SharePoint não vou. Linux Developer C++ também não, tá? Então vamos lá. Instalar. Você pode instalar enquanto... Aqui tem as opções, tá? Que é instalar enquanto vai baixando ou instalar tudo depois que baixar. Não, vamos instalando conforme vai baixando, tá? Bom, pessoal, agora ele vai startar o download, vai começar a instalar. Eu volto daqui a pouco, quando eu terminar, estiver no finalzinho. Bom, pessoal, finalmente terminou a instalação
Eu esqueci de falar para vocês, aqui a gente pode... Quer ver uma coisa? Bom, aqui mostra o que está instalado, tá? Eu posso modificar, ok? Ele vai voltar lá na parte dos pacotes. Eu posso instalar componentes separados, tá? Vamos supor que você esteja trabalhando com Net 5, com Net 6, tá? Então você pode escolher aqui, tá? Algumas coisas. O Net Framework mais antigo também, você pode selecionar. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem por categoria, tá? Categoria do Cloud Database, Server, Tools. Aqui, se eu quiser instalar C++, tá? Os compiladores e tudo mais, tá? Tem vários pacotes aqui a mais, tem vários componentes separados que a gente pode selecionar e instalar junto, ok? Isso pode ser feito antes da instalação ou pode ser feito depois, é só modificar, tá? Clicar na modificação e selecionar o componente que você quiser aqui, tá? Você pode mudar a linguagem também. Imagina que eu quero que você queira um Windows português. Aqui eu estou acostumado com Windows inglês, então eu não gosto do Windows português. Então você pode selecionar aqui um Windows em português que ele vai instalar. E aqui você diria qual local que ele ia ser instalado. Mas tudo bem, já foi feito. Vamos embora. É isso, fecha tudo. Vamos abrir o Visual Studio agora. Vem aqui, digita Visual Studio. Tem o installer, tá? E tem o Visual Studio que ele instalou mesmo, que é esse aqui, ó, Visual Studio 2022. Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que haja um mais recente, mas o que eu instalei agora foi o do 2022, tá? Clica nele, ele vai abrir a primeira vez. Ele abre nessa tela aqui. Você pode continuar sem selecionar nenhum código, mas Mas é isso, a instalação do Visual Studio, a preparação do ambiente, é só isso, tá? Voltem para o vídeo aí, depois a gente vai ensinar como criar uma aplicação o Windows Forms. Até mais, gente! Mas antes do exemplo, preciso falar sobre algo muito importante. Prometo que será rapidinho. É sobre algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-a mais eficazes e mais eficientes. Estou falando de análise de dados ou Data Analytics. E para trabalhar nessa área é essencial dominar a linguagem SQL. E se você domina o SQL, se abrirão diversas portas para você para desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Quer contribuir para melhorar a eficiência e as vendas de qualquer indústria? Na descrição do vídeo deixarei um link para meu e-book Domine o SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Voltando ao vídeo. Agora que seu ambiente já está preparado, vamos criar um editor de texto simples. Este editor de texto terá funcionalidades básicas, como abrir, editar texto e salvar. Vamos agora criar um editor de texto simples com Windows Forms, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar, aqui ó, criar um novo projeto. Ele vai abrir aqui para mim todos os projetos, quais os recentes. Como eu acabei de instalar o Windows, não tem nenhum projeto que eu fiz recente. Mas a gente pode procurar aqui, ó, Windows Forms. Ok? Uma aplicação Windows Forms. A gente clica aqui, é com C#, tá? Que a gente vai criar. Você pode criar com Visual Basic também. Eu prefiro a linguagem de C#, tá? Da Next. Vamos dar o nome pro nosso editor de textos, tá? Simples, vai ser Dev Forge Edit. Ok? Simples assim, aqui o local, beleza. Vamos embora. Eu tenho só uma opção aqui de framework, que a gente instalou só o Net 8, ok? E vamos dar o criar, ele vai criar a nossa aplicação. Aqui ele mostrou aqui, quando ele abriu a primeira vez, o que é novo nessa versão, tá? E vamos lá. Primeira coisa, ele já criou aqui o primeiro formulário, tá? A gente vai excluir ele. Vamos excluir ele aqui, ó. Não, vamos excluir não. Vamos renomear ele aqui. Vamos dar um rename para ele. Vamos escrever form main.
ok? Formulário principal, aí ele vai alterar todas as referências desse formulário. Eu renomeei aqui o meu formulário para Form Main, ok? A gente vamos só aqui ter certeza que ele vai abrir esse formulário, tá? Form Main, tá vendo? Ele já alterou todas as referências. Então, como é que funciona uma aplicação Windows Form? Funciona da seguinte forma: ele vai abrir, quando você executar, ele vai executar o program, tá? Main, que mais ou menos parecido com o console. Só que ele tem essa tag aqui, que é thread, ou seja, é uma thread padrão. E ele inicializa as configurações da aplicação e executa o novo formulário, tá? Que é esse aqui, esse cara aqui. Ok, abrimos ele aqui. Aqui do lado eu vou colocar, deixa eu ver aqui, view, vamos colocar a barra de ferramentas aqui, barra de ferramentas, ok. Barra de ferramentas está aqui do lado, é onde a gente vai colocar os nossos controles, tá? Eles vão ter todos os controles ali. O Windows Forms é muito simples. Para a gente digitar isso aqui, a gente vai no F4, que vai mostrar as propriedades. Eu não gosto das propriedades desse jeito, eu coloquei no meio. As propriedades vão ficar aqui, ó. Vão ficar para cá. Deixa eu colocar. Deixa eu só arrastar para cá. Beleza. E aqui, ó, quando clica aqui, ele mostra todas as propriedades da janela, tá? Dessa janela principal. E o nome dela, se ela vai poder aumentar ou não, se ela vai ter um aumento automático ou não, se ela vai aumentar automaticamente, o modo de aumentar automaticamente e tal, tudo mais, tá? E aqui embaixo vai ter o texto que vai ali em cima. Eu vou colocar aqui, ó, DevForge Edit. Apareceu ali em cima, DevForge Edit. Eu posso até colocar com espaço aqui, ó, para ficar mais bonitinho. DevForge Edit, ok. Segunda coisa, é um editor de textos simples. Então vai ter um menu aqui, deixa eu ver aqui, menus e tools. A gente vai colocar um menu strip, ok? Ele fica aqui em cima. E a gente vai incluir aqui uma opção do menu arquivo, ok? E embaixo, aqui, ó, opa, embaixo a gente vai colocar aqui, abrir. O próximo vai ser salvar. E o próximo vai ser sair, ok? Então a gente tem três opções aqui: abrir, salvar e sair. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um controle comum aqui, que vai ser um text box. É só arrastar para cá, ok? Temos aqui um text box. Eu quero que ele fique na tela toda, esse text box. O que eu faço para ficar na tela toda? Eu venho aqui, ó, nas propriedades. Primeiro eu vou dar um nome para ele, que vai ser txt conteúdo, ok? E eu coloco txt para dizer que é um texto, ok? E o size, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Doc. Pronto, ele ficou fio. Ah, mas ele ficou ali em cima. Bom, beleza. Eu acho que ele pegou tudo, hein? Não? Só ficou aqui em cima? Nenhum. Ah. Múltiplas linhas. Sim.
Beleza, agora sim, agora eu posso colocar, olha, eu coloquei múltiplas linhas e o doc agora eu completo ele totalmente, ele fica na tela inteira, tá, gente? Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso fazer. Eu preciso criar agora o que vai acontecer quando eu clicar no botão abrir, tá? Clico 2 vezes aqui, ó, ele vai me criar aqui vai permitir que eu digite o código que vai ser para abrir. Eu já tenho um código pronto aqui, tá? Só vou colocar aqui, vou colar. Talvez eu tenha que mudar o nome. Eu vou mudar o nome daqui, ó, txt conteúdo. Olha lá, já mostrou para mim, só dá um tab, beleza? Aqui eu não preciso declarar, eu não preciso inicializar o já que eu estou dizendo aqui, estou definindo para ele qual é o tipo desse objeto aqui, que é um stream header. Eu não preciso colocar new stream header, posso colocar só new, tá? Ok, arquivos da txt. Ok, aí ele lê o arquivo todo e coloca o conteúdo lá. E se der algum problema, vai dar erro ao abrir. Agora a gente vai colocar agora a gente vai colocar o conteúdo de quando clicar no salvar. O que ele vai fazer? txt conteúdo. Opa. txt conteúdo, ok. Bom, aqui é o seguinte. Ele cria uma nova instância do save, do diálogo, da caixa de diálogo save. Beleza, só new. A caixa de diálogo save. Aqui também ele fez a mesma coisa. Eu vou mostrar uma outra forma de escrever isso aqui que vai ficar bem melhor. Que é uma forma mais moderna. O using também não precisa ser desse jeito, tá? E o using pode ser simplificado desse jeito. O using também pode ser aqui, ó, simplificado desse jeito aqui. Ok, ele vai salvar o arquivo. Se der algum problema na hora de salvar o arquivo, eu tenho um try catch, ele vai mostrar que teve um problema. E agora a gente vai fazer o código de sair. Vem aqui e vamos clicar 2 vezes aqui no sair. O único código que vai ter aqui é o application exit. Ele vai sair. Eu posso implementar alguma coisa mais legal aqui, que é o seguinte. Ok, vou fixar aqui, beleza, fixei. Vou fixar todos os nomes. Vou fixar tudo. Porque tem uma violação aqui, ó, tá vendo? Os nomes dos métodos, eles têm que começar com letra maiúscula, tá, gente? Então, como eu dei o nome com letra minúscula lá, como ele colocou com letra minúscula, então, beleza, tá aqui. Vamos ver se está compilando. Shift Ctrl B, tá buildando, tá compilando. Compilou com sucesso, ok? A gente pode implementar aqui com mais coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável private boolean, que vai ser is is modificado. Vou misturar um pouco do inglês com o português. Que inicializa como false, tá? Ela é falsa. Deixa eu ver se não precisa ser read only não. E aqui é o seguinte, eu vou criar um evento, ó, e eu vou fazer um if aqui. If is modificado, então ele vai fazer o seguinte. Gente, é message box, tá? Message box ponto show, agora sim, show. Aí eu coloco aqui, ó, o que eu quero que apareça, tá? O texto que eu quero que apareça. O texto foi modificado. Quer
salvar as modificações. Ok? E aqui a gente coloca aqui o que vai em cima, confirmação. E aqui a gente vai colocar o message box button ponto yes ou no. Beleza? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ah, não é um bool, é um var, porque ele vai trazer, ele vai criar um objeto desse, ele vai trazer um objeto novo ali, tá? Que é um objeto dialog result. Beleza? E eu verifico aqui embaixo. Se confirma igual a yes, o que ele vai fazer? Bom, gente, é o seguinte. Eu posso executar isso aqui, tá? Como é que eu executo? Eu executo assim, ó. Beleza, gente? Bom, vamos ver se ele vai dar erro. Eu acho que ele não... Bom, ele compilou com sucesso. Beleza? Compilou com sucesso. Então ele não deu erro. Então se ele confirmar que quer salvar, então ele vai salvar e depois ele vai sair. Caso contrário, não sai. Vamos testar o arquivo? Vamos testar o programa agora? É só executar aqui. Vamos lá, gente. Testando o programa. Vamos criar aqui, ó. Vamos abrir tudo, né? Editor de texto. É o editor de texto do modo light, tá? Vamos abrir o arquivo. Vamos pegar qualquer documento aqui. Deixa eu ver aqui. Novo. Olha lá. Notes. Negativo, positivo. Vamos lá. Clico 2 vezes. É isso. Negativo, desinteresse, funcionamento. Beleza. Positivo. Olha lá. Eu dei um Enter, tá? Ó. Não, primeiro vamos fazer o seguinte. Agora ele vai... Ah, um outro detalhe. Esqueci de fazer um negócio. Vamos lá, vamos fechar aqui. Eu esqueci de colocar o evento de que vai mudar esse sinal aqui de... Que vai mudar a minha... O assistente aqui da Apple aqui respondeu. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui nesse cara aqui, no TXT Content, vamos nas propriedades e aí a gente procura a propriedade de mudança, tá? Que vai ser Modify the Changed. Se eu não me engano é essa aqui, tá, gente? Então o que a gente vai fazer? Quando for feita uma modificação qualquer, a gente pega ele aqui, igual a True. Beleza? Agora, aparentemente ele vai funcionar. Vamos lá, vamos testar aqui. Vamos testar. Vamos abrir o arquivo novamente. É negativo, positivo. Foi esse arquivo que eu abri. Ó, quando eu não altero nada, eu clico em sair, ele simplesmente fechou o programa. Ok. Quando... Vamos maximizar de novo. Quando eu abrir um arquivo, vamos abrir o arquivo de novo. Clico 2 vezes aqui e faço uma modificação. Foi feita uma modificação no texto. Vamos ver agora. Quando eu clico em sair, ele pergunta, o arquivo, olha lá, o texto foi modificado, quer salvar as modificações? Sim, quero salvar. Ele abriu, ele não está guardando o nome do arquivo, mas vamos lá. Salvamos. Exatamente. E saiu fora. Agora vamos ver se a alteração foi feita.
Então vamos lá, abrir o arquivo. Não foi feita a modificação. Ou não é esse arquivo? Eu acho que não era esse arquivo. Deixa eu ver se é outro arquivo. Ah, esse arquivo aqui. Não. É esse arquivo aqui. Ah! Foi feita uma modificação, viu? É isso, gente. Fiquem com o resto do vídeo aí. E eu espero que vocês tenham aprendido aqui a criar uma aplicação Windows Forms, tá? Não tem segredo. Ok? Sigam esse roteiro que eu fiz aqui. Eu vou deixar esse programa no meu GitHub. Vou modificar ele para ficar em inglês. Vou colocar no meu GitHub. Se vocês quiserem, vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? É isso. Se você aplicações Windows Forms são muito úteis para Windows só, tá? Se vocês tiverem Linux, Mac, eu vou ensinar um dia uns vídeos mais para frente como desenvolver uma aplicação multi-sistema operacional. Até mais, galera. Continue com o vídeo aí. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e acione o sininho para não perder mais vídeos como esse e receber a notificação de todos os vídeos novos que chegarem no canal. Compartilhe com seus amigos que se interessam por tecnologia e programação e deixe nos comentários o que achou do vídeo e se quer ver mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fui!